precisei encerrar e agora já estou de volta. Bora lá. Aguardar um pouquinho, mandar um convite aqui. Vamos lá, estamos de volta, Mari. Como pode melhorar? Então, gente, como eu estava dizendo, né, anteriormente, nós temos capacidades e habilidades, nós seres humanos, temos capacidades e habilidades de fazermos leituras. Leituras energéticas, leituras de algo escrito, leitura corporal, leitura de cartas e o que mais é possível. Então nós podemos ler através do quê? Através da energia e através do nosso subconsciente, tá? Então o meu subconsciente, ele fala com o seu subconsciente. A mesma coisa acontece em um atendimento terapêutico. O que acontece no atendimento terapêutico? É diferente de uma leitura de cartas? Não, não é diferente. Nós nos conectamos, nós terapeutas nos conectamos com o cliente, né? Fazemos uma coisa chamada rapport, que é uma conexão. Todas as vezes que eu olho nos olhos de alguém, eu estou fazendo um rapport, né? Eu só preciso olhar nos olhos da pessoa, respirar profundamente. É interessante que a gente possa respirar no mesmo compasso. Tá sem som? Como pode melhorar? Eita. Acho que minha internet que não tá muito legal. Deu uma chuvinha aqui. E agora? Consegue me ouvir? Só me sinaliza aí, Mari. Consegue me ouvir? Me ouve ou ainda tá sem som? Agora sim, então perfeito, maravilha, maravilha. Então é isso. Temos capacidades, Luana, seja bem-vinda. Nós, seres humanos, temos capacidades e habilidades de fazermos leituras, né? É o que estava dizendo antes. Leituras de símbolos, como o alfabeto, né? Eu já trouxe o exemplo, o alfabeto são símbolos que a gente lá na nossa infância, a gente vai para a escola e a gente aprende, né? Que o A, E, I, O, U são vogais, né? Aprendemos sobre as consoantes. Então, as cartas de tarô ou as leituras energéticas ou qualquer outra ferramenta energética, elas são aprendidas, mas são capacidades e habilidades que já temos. Então, qual é o diferencial do curso de tarô da Graça Lotus? É porque, além de entendermos quais são as simbologias das cartas, vamos desenvolver as nossas capacidades e habilidades de fazermos leitura. Então, quando eu faço, a Graça Lotus, quando eu faço uma leitura de tarô, eu faço com o meu ser multidimensional, com o meu ser integral, na sua totalidade. Não é só com a visão, não é só com a boca, não é só verbalizado, e sim com todas as minhas capacidades e habilidades. Inclusive, o nosso corpo sinaliza. Percebe? Então, assim, quando estamos diante de alguém, quando estamos diante de uma determinada pessoa ou determinados lugares e começamos a nos sentir diferentes, estranhos, e se estivermos conscientes, automaticamente fazemos uma pergunta: verdade, o que eu estou sentindo aqui é meu? É do ambiente ou é outra coisa? Percebe? Então, assim, o que diferencia, já que, olha que interessante, né? A consciência que vem para mim. Já que o tarô é um sistema com 78 cartas, né? Como já falei na primeira vez, 78 cartas, 22 arcanos maiores, 4 naipes de ouros, pau,
pessoas, cada um representando pensamentos, sentimentos e emoções do ser humano, né? O que diferencia o profissional hoje, né? Por que o curso chama Tarô da Nova Era? Qual que é a diferença? O que diferencia? Se as cartas são as mesmas, as simbologias são as mesmas, né? Muitas vezes os decks são diferentes, as fotos são diferentes, as imagens das cartas são diferentes. Porém, o que diferencia a leitura de um profissional para o outro é a bagagem de conhecimento que esse profissional tem e a capacidade que esse profissional tem de estar em permissão naquele momento e ler o que a carta diz, mas ler também toda a consciência corporal, ler o que o teu corpo diz para você, está aberto para os downloads ser feitos. Como assim, Graça? Agora você escorregou, né? Pisou da batatinha. Não tô entendendo nada. Como assim? É simples, gente. Nós somos um grande GPS. Nós somos grandes catalisadores de informações. Se nós pudéssemos ver como nós somos, nós veríamos antenas captadoras aqui no nosso entorno, né? Vocês olham para mim, vocês veem o meu corpo físico. Acima desses corpos físicos existem corpos sutis que têm informações e que recebem informações. O nosso corpo mental, ele tem uma capacidade de conectar com o coletivo, com a consciência coletiva. Então, algumas ferramentas dizem que 98% do que passa pela nossa mente não é nosso, é da consciência coletiva. Então, se é assim, é fácil, eu consigo ler o que o outro traz para mim, o que a energia do outro traz para mim. Outro exemplo, até dei esse exemplo antes, né, na primeira live que eu precisei encerrar. Você está pronta para ir para um determinado lugar. Até então você está super empolgada, você está, uau, querendo muito ir para aquele lugar, com aquela ansiedadezinha, e de repente uma energia começa a te pesar, né? Uma energia começa a trazer para o teu corpo uma informação e você fica meio esquisito. Se você está presente e consciente, você vai perceber que você já está acessando algo que existe naquele ambiente. Então é assim que nós funcionamos. Nós, seres humanos, funcionamos a partir de energia. Nós acessamos as energias de qualquer campo o tempo inteiro. Então, como é que eu desenvolvo isso, Graça? As habilidades, elas já são natas, já estão inerentes no nosso ser. Porém, eu preciso relembrá-las. Nós temos 5 órgãos dos sentidos, certo? Nós temos a visão, o olfato, a audição, o paladar, o tato, né? E esses órgãos dos sentidos, eles não servem somente para fazer aquelas funções que nós aprendemos na 4ª série na aula de ciências, não. Esses sentidos, eles também servem para acessar o campo de outras pessoas, né? A partir dos meus sentidos, percebe? Sentidos vem de sentir. Então, eu posso sentir, eu posso perceber. Para isso, eu preciso estar em permissão. Então, como que o tarô pode ser um recurso para mim? Tá fazendo sentido aí para vocês até agora, gente? Então, percebe que o tarô, ok, eu preciso aprender a simbologia das cartas? Sim, eu preciso aprender as simbologias da carta, eu preciso estudar a simbologia de cada carta. Porém, eu preciso um pouco mais do que isso para me tornar um profissional que se diferencia dos demais, né? Então, assim, o que acontece? Tá fazendo sentido aí, Vânia? Maravilha! Então, o que acontece? A minha proposta com o tarô é expansão de consciência.
tá? A minha proposta com o tarô, ela está longe de ser, de trazer o tarô como uma ferramenta adivinhatória. Até porque o tempo inteiro nós estamos interagindo com as energias. Por exemplo, o tarô consegue ler o que está no teu campo hoje, mas você pode direcionar essa energia para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Por exemplo, imagine que você tem 2 propostas de emprego. E aí você vai e faz uma consulta de tarô. E você consulta que... Só uma hipótese, tá, gente? Então você consulta, vamos lá, vou tirar 2 cartas aleatórias aqui. Você faz uma consulta de tarô, você tem 2 propostas de emprego. E vamos lá, uma das propostas do emprego traz essa energia para você. Né? A energia do pajem de ouros. O pajem de ouros, a gente não precisa ir muito longe para a gente entender o que essa carta está dizendo. Olha só, os naipes de ouros fala do elemento terra. Terra fala de sustentabilidade, fala de dinheiro, fala de recursos. O pajem é alguém jovem, é um valete, é um jovem, tá? Então essa carta é um valete de ouros. Se o ouros fala de dinheiro, de sustentabilidade, então um dos empregos tem essa energia. É uma energia que fala assim, ó, é uma energia que pode te direcionar para o futuro e que pode fazer você crescer, né? O jovem, ele tem todo o potencial para crescer. Essa energia desse trabalho tem o potencial para te levar para um outro nível. Tem um potencial de crescimento para a tua vida. Ok, essa é uma das energias do trabalho. Aí, imagina que eu tiro uma outra carta que diz que a energia desse segundo emprego, do emprego B, tem essa energia aqui. Então, olha, não precisa a gente ir muito longe, né? Traz uma energia de projeção para o futuro, de movimento, de motivação para atingir metas e objetivos. Por outro lado, essa energia olha para baixo, olha para o passado. Existem taças aqui sendo derramadas, né? É uma carta de copas. Um dos elementos das cartas de copas é as taças. E aqui é o 5 de copas. As taças estão ao chão. Existem taças de pé e existem taças ao chão. Então não precisa a gente ser ir muito longe, né? Não precisa pensar muito para a gente entender qual que é a energia mais positiva aqui. O valete ou o 5 de copas? Relacionado ao trabalho, ao emprego X ou Y, é claro que essa energia ela é mais positiva do que essa. Então percebe? E quando eu olho para as cartas, não só as imagens falam comigo, né? Não só as simbologias. Ok, eu entendo que aqui é uma energia que olha para trás, olha para o passado. Todas as cartas que tem um rio, ela fala de emoções, né? Então aqui tem taças jogadas ao chão e taças de pé. Aqui existe possibilidade? Existe. Por incrível que pareça, existe. São mínimas, mas existe possibilidade de que eu faça aquilo ficar bom. Porém, eu vou ter muito mais trabalho do que aqui. Aqui, essa energia aqui desse trabalho vai tá o tempo inteiro me desafiando e disparando gatilhos no meu emocional. Essa daqui não. Essa daqui vai me trazer motivação para ir para o futuro. Então, percebe que não é tão difícil assim? Para as meninas aí que já estão inscritas no curso de tarô, percebe que não é tão difícil como a gente imagina? Quando a gente pensa 78 cartas, né? A gente entra em pânico. Como que eu vou ler 78 cartas, né? Cada uma de uma forma diferente. O que me diferencia? Eu olho para as cartas, o que me diferencia em passar a mensagem? Né? Então, assim, a Graça, eu olho para a carta, eu vou passar a mensagem de uma forma. Outra pessoa olha para as cartas, vai passar a mensagem de outra forma. Não importa, não tem certo, não tem errado. O que eu percebo? Eu percebo muito as pessoas se privando de fazer algumas leituras
inclusive leituras corporais mesmo, né? A gente lê o corpo das outras pessoas. O corpo das pessoas nos passa uma informação. A gente se priva porque a gente se sente inseguro, né? Nós nos sentimos inseguros de realizar algo, é como se estivesse fora de nós. Mas a gente precisa entender que não existe nada fora de nós. Tudo está dentro de nós. Então, a pessoa que está à minha frente, ela traz informações que são familiares para mim. São informações que já existem aqui dentro de mim, através dos estudos, através das minhas vivências, através da minha experiência. O meu subconsciente fala com o subconsciente da outra pessoa. Percebe? Então, não tem nada de anormal. Não tem nada de... não tem nada em uma leitura de tarô que não seja própria do ser humano. Até porque as informações que vêm são arquétipos que falam da própria vida humana. Inclusive, os 22 arcanos maiores, eles são arquétipos que falam da jornada do herói, né? Inclusive, as cartas, elas têm números e são sequenciais, números sequenciais, tá? Os naipes, a mesma coisa, os naipes dos arcanos menores, a mesma coisa. Existem números sequenciais. Então, por exemplo, o As, tá bem aqui. Essa carta é o As de Ouros. Então, todos os naipes, todos os As de todos os naipes de ouros, espadas, paus ou copas, fala de um início. É a primeira carta do naipe. Então, fala de um início. Então, percebe que tem toda uma sequência, tem toda uma lógica. As cartas têm toda, além das simbologias, elas têm sequência. Então, imagine que alguém me faz uma pergunta, por exemplo, devo me mudar para a cidade, senti um chamado ou fui convidada a morar em um lugar XYZ, ou fui convidada para trabalhar em um determinado local, né? E ela pergunta para o tarô se esse convite, né, se essa proposta vai trazer crescimento para a vida dela, se vai trazer, vai ser uma contribuição, vai trazer desenvolvimento para a vida dela. E sai a carta do As de Ouros. O que vocês acham que significa? Um sim. Significa um sim. Agora, por quê? Porque os naipes de ouros fala de sobrevivência, de dinheiro, de recursos, elemento terra. Então, é aquilo que me dá recursos para viver da melhor forma possível. E o As é uma carta de poder, é uma carta de abertura, ela abre. Então, aqui é um sim. Porém, imagine que sai um As de espadas. As cartas de espadas falam da nossa mente, falam da nossa racionalidade. Deixa eu ver se eu acho aqui a carta do As de espadas. Fala da nossa racionalidade. Eu não achei o As, mas eu achei o Rei de espadas. Então, percebe? As cartas de espadas, geralmente, elas têm uma conotação, vamos dizer assim, mais densa. Por quê? Porque os naipes de espadas falam da mente. E a nossa mente mente. A mente mente. Então, os naipes de espadas sempre vai trazer uma conotação de muita racionalidade, de frieza. Então, imagina que sai essa carta para a mesma pergunta. Então, o que vocês acham que é a resposta? Sim ou não? Aqui é o Rei de espadas. Espadas, o que a espada faz, gente? Corta. Então, aqui vai dizer o seguinte: olha, você aceitar esse trabalho, você aceitar essa proposta, vai requerer de você vai requerer de você corte em algumas áreas da sua vida, vai requerer de você deixar para trás alguns aspectos que talvez você não esteja disposto a deixar para trás. Percebe?
as próprias imagens da carta falam. O que é que a gente vê aqui? Uma pessoa sentada, com aspecto de rigidez, algumas nuvens para trás, nuvens geralmente simboliza preocupação, a nossa mente, sabe aquela bolha na mente, né, que vai trazendo informações, muitas vezes com esse aspecto acinzentado, denso. Então, aqui vai requerer de mim que eu deixe para trás questões que muitas vezes eu não estou disposta a deixar para trás. Então, percebe que não é tão... que tem uma lógica para a leitura das cartas. Então, não é algo tão surreal, não é algo que somente pessoas especiais podem fazer isso. Não, qualquer pessoa pode fazer isso. Basta estudar e estar disponível, estar em permissão. Tem alguma pergunta, gente? Até aqui? Tá dando para entender aí? Quem tá entendendo, fala aí. Vamos começar a embaralhar e vamos perceber aqui, primeiro, qual que é a nossa energia. Qual que é a energia para nós que estamos aqui hoje? Qual é a energia do dia de hoje? Eu vou tirar uma carta para cada uma presente aqui, tá? Então vamos perceber qual que é a energia de nós que estamos presentes aqui nessa egrégora. E aí, Vânia, deu para desmistificar um pouco ali o bicho de 7 cabeças, que não tem nenhum bicho de 7 cabeças? Você que já está aí, com certeza com o seu tarô na mão, né? Já está se preparando para a nossa aula introdutória. Gente, nós vamos ter uma aula introdutória de tarô na sexta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, tá? Essa aula, já existem algumas pessoas inscritas, mas eu vou abrir, tá? Para todo mundo que quiser participar, para aprender um pouco mais. Vai ser uma aula bem legal, uma aula introdutória ao curso de tarô. O curso de tarô, ele vai... A gente vai se reunir todas as sextas-feiras, tá? Das 20 às 22 horas, são 2 horas de aula por semana. A gente vai fazer algumas imersões, inclusive a gente tem uma imersão marcada no dia 19 de outubro, que é uma imersão para falar completamente da tiragem terapêutica do tarô. Eu não vou abordar esse assunto aqui agora, né, sobre a tiragem terapêutica, porque é uma live somente para a gente estar se familiarizando com a energia do tarô, tá? Eu prometi para vocês falar sobre os recursos que o tarô traz para nossa vida, mas antes de falar de recurso, eu precisei falar para vocês de que forma que a gente faz essa leitura, né? Como que o terapeuta, como que o tarólogo faz essa leitura? Tá gravado aqui, quem chegou agora pode voltar e ver, né? Tem gente que tem muita curiosidade, gente, mas como é que a pessoa tira a carta e acerta e sai exatamente o que eu estou sentindo? Como que ela consegue falar? Por quê? Porque nós nos conectamos à energia do consulente. Nós nos conectamos à energia daquele que requer, que chega até nós, né? Com uma pergunta, muitas vezes com uma dor. Então, o tarô, eu percebo assim, semblantes mudando depois de uma consulta com o tarô, sabe? Muitas vezes o tarô traz coisas tão óbvias ali no dia a dia da pessoa, mas que a pessoa não está presente e ela não consegue perceber. Então, quando ela faz uma consulta de tarô, que o tarô revela aquilo para ela, é como se realmente tirasse as vendas dos olhos e a pessoa passa a olhar para aquele aspecto de uma forma diferente. Antes da gente ver, eu vou tirar uma cartinha aqui para a energia de cada uma de nós e vou tirar uma cartinha como recurso, tá? O recurso, gente, dentro da tiragem de tarô, o recurso é sempre algo que você pode utilizar, que já está disponível para você, mas que você ainda não percebeu, você ainda não observou, tá? Então, assim, a gente pode sim utilizar o tarô como recurso. A gente pode sim utilizar o tarô todos os dias. Eu posso checar a minha energia, sabe? E é outro mito, né? Tem gente que acha que o tarô só pode ser... Alguém precisa tirar o tarô para mim. Não, você pode tirar o tarô para você, sabe? Então, assim, a gente está vivendo um momento
onde a gente precisa expandir a nossa consciência e entender que espiritualidade e fisicalidade, ou seja, o mundo espiritual e o mundo físico, eles estão aqui e agora. Eles não estão separados como a gente achava. Ou seja, Deus não está separado de mim, né? Eu não estou separado de Deus, né? O mundo físico, o planeta Terra não está separado do céu, não está separado da espiritualidade, não está separado de outras dimensões. Todas as dimensões, elas se interrelacionam. Por isso que é possível fazer essa leitura e qualquer outra leitura, né? Muitas vezes, antes da gente tirar a carta, é incrível, mas a gente já sabe qual é a carta que vai sair. Parece louco, né? Graça, sério, será que é verdade isso? Sim, gente, é verdade. Sabe? As cartas, elas saem numa sequência, a gente embaralha, e elas saem numa sequência que a gente fica realmente assim, como assim? Sabe? Principalmente o jogo terapêutico, que é um jogo de cartas marcadas. Então, cada casa são casas, né? O jogo terapêutico são casas. E aquelas casas, elas falam sobre aspectos da nossa vida, aspectos que precisam ser modificados. O tarô sempre vai trazer para você recursos e ferramentas, nunca sentenças. Então, para as pessoas que acham que o tarô traz uma sentença, eu tô solteira e saiu na minha energia, numa consulta, que existe uma pessoa que está nos meus caminhos. Ok, é verdade? Sim, é verdade, mas para essa pessoa chegar até você, é preciso de um movimento. E esse movimento é sempre seu. Nós estamos o tempo inteiro interagindo, né, com a nossa vida. Nós não somos seres passivos da nossa própria vida. Nós somos seres ativos da nossa própria vida. Então, é a mesma coisa de eu saber que alguém me paquera, alguém está me paquerando, mas eu não dou bola para a pessoa. Aí sai essa pessoa no tarô, e aí o tarô diz assim, que essa pessoa tem possibilidade de formar um par legal com você. Ok, mas você não está aberta para isso. Você está vivendo um momento que você quer mais curtir a sua solitude e tudo mais. Então, percebe que por mais que esteja na sua energia, é você que no final das contas decide. O tarô não decide nada por você. Quem decide é você. Ele pode te direcionar, mas no fim das contas, sempre você vai tomar as decisões, porque você é o ser dominante da sua vida. Então nunca façam de qualquer ferramenta ou pessoa ou lugares ou situações, nunca faça daquilo maior que você. Nunca dependa exclusivamente daquilo. Percebe? Então a gente precisa entender que nós somos os seres dominantes desse corpo e dessa encarnação. Então não há nada maior que a nossa própria vida. E é essa desordem que a gente vê. Existem muitos terapeutas ou tarólogos, né, que falam das cartas. Eu já tive experiências não tão positivas com alguns tarólogos, tá? Alguns cartomantes, oraculistas. Por quê? Porque a leitura vai depender muito da bagagem de mundo do terapeuta, do conhecimento que o terapeuta tem, da capacidade e habilidade dele estar em permissão. E um dos comandos que eu dou, sempre quando eu vou fazer uma leitura para alguém, eu sempre me coloco em neutralidade para apenas ler o que está nas cartas e não o que eu penso, o que eu acho. Não é sobre o que eu penso, eu não tenho o direito de falar para a vida do consulente, do meu cliente, o que eu acho. Porque a pessoa mais importante naquele momento é aquela pessoa que está na minha frente. Então não é sobre o que eu acho, é sobre o que a energia dela diz. E no fim das contas, ainda é ela que decide. As cartas me falou XYZ, ok, mas é você que decide. Tem na minha energia, aparece o sol para mim, né? Imagina que vocês estão vivendo um momento ali de escassez e tal, e aparece um sol que fala de prosperidade, de chegada de dinheiro. Ok, mas se você está
no momento de estagnação, onde você não consegue se movimentar, você se sente amarrado, sem forças, você acha que realmente esse sol vai manifestar na sua vida? Ou você precisa trabalhar isso que te aprisiona e você realmente entrar nessa frequência do sol? Percebe? É muito sobre isso, gente. Então, todas aquelas coisas que a gente ouve por aí, tem mais mitos do que verdades. Podem ter certeza. Então, assim, o tarô é uma ferramenta linda, maravilhosa, de expansão de consciência, que traz muita consciência para a nossa vida. Mas eu preciso me empoderar disso. Eu preciso me empoderar desse poder. Então, a minha leitura, ela precisa ter esse diferencial. Por isso que eu sou apaixonada pela ferramenta do tarô na forma terapêutica. Por quê? Porque ela sempre vai apontar as tuas dores, ela vai apontar para onde você precisa olhar, o que está segurando aquela dor naquele momento, mas ela também vai trazer recursos para você dar um salto nessa situação que você está vivendo. Tudo bem? Ficou tranquilo até aqui? Então vamos lá, gente. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar 5 cartas como energia, tá? E vou tirar 5 cartas como recurso. Então assim, ó, para cada energia um recurso. E aí vocês vão perceber qual que é a de vocês, tá? Então eu vou falar, eu peço que vocês respirem profundamente, fechem os olhos de vocês, se conectem aqui comigo, traz a energia de vocês para cá, se conecta aqui, respira profundamente. E aí eu vou falar os números e aquele que soar mais expansivo para vocês, percebe no corpo de vocês, aquele número que expande. Então é o número que vai trazer a tua energia e o teu recurso, tá? Então vamos lá, número 1, número 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então, eu vou tirar o recurso e a energia e o recurso para quem se conectou com a energia do número 1, tá? Então, para quem ressoou mais forte o número 1, então o recurso, inclusive vocês podem usar essa energia para um determinado aspecto da vida de vocês, tá? Então imagine uma situação na vida de vocês e vocês podem escolher um número que vai trazer a energia dessa situação que vocês pensaram e vai trazer o recurso, tá? Então tudo é possível, né? Para a energia tudo é possível. Então vamos lá, acender mais um incenso aqui. Gratidão pela presença de vocês. E vamos lá. Para quem escolheu o número 1. Deixa eu colocar o meu incenso aqui. E eu vou pegar uma cartinha. Para quem se conectou, para quem vibrou na energia 1. A energia 1 é 4 de copas, tá? Olha só, gente, o 4 de copas, se a gente observar, eu quero que vocês conectem com essa carta e observem o que elas trazem, o que ela traz para vocês. Qual é a simbologia? A gente já sabe que é uma carta do naipe de copas e o naipe de copas fala de emoções. E aqui é uma carta que fala muito de tédio, da pessoa entediada com determinadas coisas que aparecem, que se apresentam para ela. Então, aquilo que se apresenta para você, ao invés de trazer expansão, alegria, amor, criatividade, traz uma contração, traz um tédio, né? Possivelmente são situações que se repetem aí na sua vida e é algo que você não quer mais, é algo que você rejeita. Então, para quem se conectou com a energia 1, a energia 1 traz essa conotação de tédio, de rejeitar, não, eu não quero mais isso. Ok? Qual o recurso? Nossa, olha o que eu falo para vocês da energia das cartas.
o recurso sai exatamente a energia do julgamento. E o que é a energia do julgamento? O julgamento é um arcano maior, gente. É o arcano 20 no tarô, tá? E o julgamento é um arcano que traz situações do passado que voltam, sabe? Esse anjo aí com a trombeta, tocando a trombeta, é avisando que aquelas situações que estavam lá adormecidas, percebe que tem alguns túmulos, pessoas saindo do túmulos, essas pessoas são energias, são situações que estavam adormecidas, tá? Então, qual é o recurso? Analisa isso que se apresenta novamente para você. O recurso é analise. Observa se não está na hora de você realmente resolver, de você realmente dizer sim para aquilo que foi, como foi, ok, tá tudo bem, já passou, está no passado. Sabe, aqui é um movimento assim, ó. Ou você deixa o passado no passado e fica em paz com isso, ou você traz o passado para o presente e resolve. Então, se existe algo para ser resolvido, resolve. Tá? Então, traz muito essa energia. Então, para quem se conectou com a energia 1, é essa energia e o recurso. O recurso é olhar para aquilo que se apresenta, que vocês não gostam, observar se existe algo para ainda existe algo em aberto ali, existe algo para ser resolvido ali ou não. É algo que pode voltar para o teu presente e trazer uma contribuição, ou é algo que você precisa encerrar? Então traz essas duas possibilidades. Ou você traz para o aqui e agora e resolve assumir isso, deixar que isso se tome propriedade no seu dia a dia, ou você pode simplesmente finalizar isso, entender que são águas passadas e que o passado precisa estar no passado, ok? Então, essa é a energia 1, para quem se conectou com a energia 1. Lembrando que eu vou tirar 5 energias e 5 recursos. Agora é para quem se conectou com a energia 2, tá? Então, para quem se conectou com a energia 2, qual que é a energia? As de paus. As de paus. Lembra que eu falei que as cartas dos ases sempre é início, é começo. E as cartas de paus falam muito do fogo. E fogo simboliza a espiritualidade. Então, aqui para as pessoas que conectaram com a energia 2, são pessoas que estão dando mais abertura, começando a dar mais abertura ao mundo espiritual, está mais conectada com a espiritualidade. Então, se vocês pensaram em uma situação, né, para as pessoas que conectaram com o 2, pensou em uma situação? Sim, essa situação é orquestrada pela espiritualidade, tá? Qual é o recurso? O recurso é você curar a sua criança interior. É você sair da melancolia, é você sair da saudade, é você curar-se emocionalmente. Tem tudo para dar certo, mas é preciso fazer essa ressignificação primeiro, tá? Então, essa é a energia 2. Vamos lá? Quem se conectou com a energia 3? Energia 3. Uau, o Pajem de Espadas. Como eu já falei para vocês, a energia de espadas, todas as energias de espadas fala do elemento ar e do elemento mente. E aqui é um pajem. Percebem que o pajem é um jovem, percebem algumas nuvens lá atrás e essas nuvens trazem um pouco de preocupação. E aqui, ó, fala de uma teimosia. As pessoas que se conectaram com a energia 3 fala de uma teimosia, pessoas brigando com, sabe, aquele conflito na mente? Possivelmente a pessoa racionalizando muito. Se vocês se conectaram com uma situação, aqui vocês brigam o tempo inteiro com essa situação, tá? Qual o recurso? Uau, outra carta de espadas. O recurso aqui é 2 de espadas, apaziguar. Fica em paz. O recurso é você trazer paz para esse conflito. Sai do conflito, sabe?
Muitas vezes a gente quer que determinadas coisas aconteçam na nossa vida, porém essas determinadas coisas não dependem só de nós. Então aqui qual que é a mensagem? Qual que é o recurso? Você precisa entender que quando dois não quer, um não briga. Percebe? Então, para ter briga, os dois precisam querer brigar. Então, um não quer brigar, então o que ele faz? Ele sai de cena, ele sai de baixo, ele se apazigua dentro de si mesmo, tá? Então aqui fala o recurso sai de cena, para de brigar consigo mesmo ou com outra pessoa, se é outra pessoa, tá? Se é outra pessoa, se você pensou em alguém, essa pessoa, ela não tem maturidade para lidar com essa situação. Então não adianta você brigar com essa pessoa. Ou se essa pessoa é você ainda precisa sair desse pajem e se tornar um rei, uma rainha. Você precisa sair desse adolescente em conflito e vir para o seu adulto. É uma carta que fala de adultecer, né? E eu adulteço quando eu apazigo, quando eu fico em paz, tá? Então essa é a energia 3, para quem escolheu a energia 3. Gente, tem alguém aqui que escolheu 1, 2 ou 3? Só para eu saber. E aí a gente ainda tem a energia 4 e 5. Alguém aqui escolheu a 1, 2 ou 3? Coloquem aqui embaixo para mim. Amanhã eu vou fazer novamente, tá? A live nesse mesmo horário. E amanhã eu vou abrir para perguntas para vocês, tá? Então, se vocês têm uma dúvida, se vocês querem perguntar algo, amanhã é o dia, tá? Alguém aqui escolheu 1, 2 ou 3? Ou não, ninguém escolheu. Ainda temos a 4 e a 5. A 2? Uau! E aí, Mari, fez sentido para você? A Vânia não escolheu ainda. Então tá dentro das que estão por vir, a 4 e a 5. Ok. Ok, então bora lá. Então quem conectou com a energia 4? Vamos lá. A energia 4, né? A rainha de ouros. A rainha de ouros é alguém que está prestes a realizar algo material, está prestes a manifestar algo na vida, a materializar, né? É a rainha de ouros é a rainha da materialização, tá? É alguém que está prestes a realizar algo, a manifestar algo aqui no plano físico. Muitas vezes a gente fala, né? Essa carta traz uma energia de manifestação, transformação, riqueza, poder, prosperidade, tá? Porém, para que eu manifeste essa prosperidade aqui e agora, na vida real, muitas vezes eu preciso estar alinhada com os outros elementos. Aqui a carta apresenta um elemento, rainha de ouros. Mas, para eu manifestar esse elemento na minha vida, eu preciso estar harmonizada com os elementos terra, fogo, água e ar. Então, mente, coração e espírito precisam estar em harmonia. Então, a materialização, ela depende dessa harmonização interior, ok? Então, para quem escolheu a 4, o 4 está nessa energia de materialização, né? De manifestação, de manifestar, tá? Qual é o recurso? O que é que o 4 precisa? Uau! 6 de espadas. 6 de espadas. O que é que o 4 precisa? O 6 de espadas fala de pessoas ou situações que partiram, que foram embora. Então, para o 4 manifestar aquilo que deseja manifestar, precisa liberar, precisa soltar
aquilo que já foi. Precisa liberar o passado, precisa liberar todas essas águas que estão aqui, ó. Percebe? Alguém que está remando, né? E olha só quantas águas, quantas emoções. Apesar de ser uma carta de espadas, ela traz muita a conotação de alguém transbordando de passado, transbordo de passado. Sabe? Ainda situações do passado que fazem transbordar. E essas situações de passado que fazem transbordar me impedem de manifestar. Ou seja, eu fico presa àquilo que não aconteceu, àquilo que não deu certo, ou eu fico presa a alguém que foi embora. E aí, quando eu estou presa a algo, eu não consigo estar em harmonia, como essa rainha denota. Essa rainha, a rainha de ouros, ela precisa também estar em harmonia com os outros elementos para ela manifestar. E o recurso aqui é liberar, deixar ir, soltar. Nossa, e olha como faz sentido. Para eu materializar, eu preciso soltar. A física quântica fala disso. Que quando a gente fica preso àquilo que ainda... quando eu fico presa ao passado, uma parte minha não está aqui no presente. E se eu não estou na minha totalidade no presente, eu não posso materializar. Uau, o que mais é possível? Percebem o quanto que as cartas, elas conversam uma com a outra? Né? E nem se eu quisesse, né, fazer diferente, eu não conseguiria. Porque é uma sequência. A gente fala aqui de frequências. Então, ok, você está prestes a materializar, mas para isso você precisa soltar. O que é que você ainda tem que soltar aí? Às vezes aqui são pessoas que querem ter razão. Preferem ter razão do que ser felizes. Ah, mas eu tenho razão, porque eu... Então, o que é mais importante para você hoje? Ser feliz ou ter razão? Então, esse é o recurso. Solta, 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 tá? Então, essas são as pessoas que escolheram a energia 4. Então, agora, e por fim, é para as pessoas top. Isso aí. Para as pessoas que escolheram a energia 5. Então, quem escolheu a energia 5, se conecta aqui comigo, pensa numa situação e eu vou tirar a carta dessa situação, da energia 5. Eu vou tirar a carta e eu vou tirar o recurso. Tudo bem? Então, bora lá. Conectem aqui. Vocês podem pensar numa situação, conecta aqui com a energia 5 e eu vou tirar a energia dessa situação, tá? Então, a energia dessa situação. Uau! A energia 5, de quem conectou aqui com a energia 5? Posse. A carta do 4 de ouros fala de posse, de você muito apegado. Engraçado, gente, porque a gente tá numa egrégora aqui. Eu tirei 5 energias e 5 recursos, mas todos esses recursos falam de soltar. Então, o que vocês não estão soltando hoje, que se vocês soltassem, vocês atualizariam uma vida completamente diferente, inclusive no setor de finanças. Lembra que as cartas de ouros têm o elemento terra, e o elemento terra fala de sustentação, sustentabilidade, recursos financeiros, e também fala de relacionamentos, tá? Também fala de relacionamentos. Essa é uma carta que ela fala muito de apegado a relacionamentos, posse, ciúme. É uma carta que também traz a conotação de ciúmes. Então, essa situação que vocês pensaram tem essa energia de posse, de apego, de querer segurar aquilo, sabe? E a gente sabe que isso é uma ilusão. É impossível segurar qualquer coisa ou pessoa. A única maneira da gente estar do lado de alguém é dando liberdade a essa pessoa. Por quê? Porque aquele que é livre, ele escolhe ir ou ficar. E aquele que é preso, ele geralmente quer sair. Percebe a sacada aqui? Eu vou repetir, aquele que é livre, ele pode o tempo inteiro decidir ir ou ficar.
e aquele que é preso geralmente quer sair. Profundo, né? Então, qual que é o recurso para essa situação? O recurso é o pendurado. E o pendurado fala de olhar para a vida a partir de novos ângulos. Então aqui, ó, para essa situação 5, é assim. Observa tudo que você já viveu. Observa as experiências que você já teve na vida. Percebe que você não está mais no ponto zero. Você já tem experiências, você já tem bagagens. Então pega essas bagagens e agora exercita a olhar através de um ponto, de um ângulo que você nunca olhou. Aí você descobre como soltar isso aqui. Como liberar. Porque aquilo que é seu, você não precisa segurar. E assim é com tudo, gente. Assim é com o dinheiro. Todos aqueles que tentam segurar o dinheiro, o que é que acontece? Aquelas pessoas que têm uma reserva de emergência, o que é que acontece? Elas criam emergência. O carro quebra, um cano estoura, infinitas situações acontecem. Então, tudo aquilo que eu tento segurar, eu sou obrigada a soltar. Então, é bem legal, hein, gente? Isso aqui é bem profundo. Então, o recurso aqui é se desapega, solta, libera, olha para a vida a partir de novos ângulos e deixe vir para você aquilo que é seu. Não existe nenhum sofrimento aí. Percebe? O pendurado parece que a pessoa não tem o que fazer, mas percebe que é uma carta que, na verdade, está preso por um pé numa árvore, mas olha a pose da pessoa, super à vontade. Então, aqui o pendurado para mim é exercitar, olhar para a vida, mesmo que seja de cabeça para baixo. Então, muitas vezes, o caos é a solução. Então, quando está tudo de cabeça para baixo, é porque está tudo se movimentando para vir para os seus devidos lugares. Muitas vezes é necessário tirar a mesa de um lugar e colocar ela em outro lugar. Tirar ela da... Sabe? Um exemplo, por exemplo. Sabe aquele centrinho, aquela mesinha que fica ali no meio? E você geralmente passa por ela e bate o dedinho. E aí você bate no primeiro dia e aí você deixa ela lá novamente. Aí depois você se distrai, bate o dedinho de novo, que é uma dor tremenda, né? Vocês sabem disso. Quem já bateu, acho que todo mundo já bateu o dedinho aqui. O dedo mindinho do pé. Até que um dia você precisa retirar essa mesa do lugar. Retira a mesa do lugar e olha como que fica sem a mesa. Percebe que tem espaço. Percebe que fica mais fácil de se movimentar, de se locomover. Então, o recurso aqui é esse. Tira os obstáculos da sua frente. Mas, antes disso, libera e solta. Porque nada verdadeiramente é nosso. Tudo aqui está em caráter de empréstimo. Sabe? Tudo nessa realidade está em caráter de empréstimo. Nada aqui é verdadeiramente nosso. Ah, eu comprei uma casa. Tá, mas... Percebe que é por tempo indeterminado? A gente não sabe até quando essa casa pode ser nossa. Ah, Graça, mas a casa é minha, eu paguei lá, tá, mas o dia que você partir, o dia que você sair dessa dimensão e for para outra dimensão. Então percebe que o apego, ele não traz nada. O apego é um dos motivos que nós, seres humanos, mais sofremos. Nos apegamos a coisas que são passageiras e esquecemos de nos conectarmos com aquilo que é essencial. Então, muitas vezes não é sobre quanto dinheiro ou quantas pessoas eu tenho na minha vida, e sim o que eu faço com tudo isso. Ah, eu tô cheia de amigos, ok, mas o que você faz com tudo isso? Ah, eu tô próximo da minha família, a gente está sempre junto. Ok, mas o que você faz com tudo isso? Ah, eu tenho dinheiro suficiente.
E o que você faz com tudo isso? Percebe? Então, muitas vezes a gente até tem muito mais recursos do que tínhamos no passado, mas a nossa mentalidade ainda está adormecida lá atrás. A nossa mentalidade ainda está realmente adormecida. Então, é preciso despertar. Aqui o chamado é para despertar. Então é isso, gente. Por hoje fica o convite aí para vocês. Sexta-feira temos aula de tarô. Vai ser uma aula aberta, né, para as pessoas que já estão inscritas e para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre o tarô. Tudo bem? Dia 19 temos imersão e para quem quiser saber mais, só manda aqui no direct para mim uma mensagem que eu mando todos os detalhes para vocês. Tudo bem? Beijo grande, gratidão por hoje. Amanhã tem mais. Tudo bem? Mesmo horário.